Existe uma diferença qualitativa clara entre o movimento feminista que existia até meados do século passado e o que temos hoje. Existem diversos nomes para diferenciar esses movimentos: feminismo de terceira geração, feminismo positivista, mas nomes não importam. O importante é entender a diferença qualitativa entre esses dois movimentos. Até o início do século passado, em muitos países, mulheres eram proibidas de votar. Eram proibidas de terem algumas profissões, precisavam de autorização do pai ou do marido para trabalhar ou para dirigir um carro. Ou seja, havia uma explícita distinção legal entre homens e mulheres. O ordenamento jurídico positivista explicitamente discriminava contra mulheres. Esse tipo de situação é evidentemente absurdo e injusto. Não apenas as mulheres eram obrigadas a se submeter coercitivamente ao poder do Estado, como ainda tinham que se sujeitar a proibições legais adicionais às impostas ao resto da população. Era contra essa situação que lutavam as feministas de então. Uma luta absolutamente justa e motivada e que, felizmente, foi uma luta vitoriosa. Hoje, com exceção de alguns poucos países fundamentalistas do Oriente Médio, não há mais discriminação legal contra mulheres em nenhum outro país relevante. No ordenamento jurídico da nossa máfia local, não há qualquer distinção entre homens e mulheres hoje em dia. O movimento que vemos hoje tem uma característica diferente. Busca não apenas a igualdade legal, mas principalmente a igualdade social. Parte da constatação que existe uma discriminação social cultural contra as mulheres e que, embora a lei positivista estatal seja igualitária, na prática isso não se converte em igualdade de fato. Elas são minorias em faculdades de exatas, elas têm poucos cargos de direção nas empresas, ganham menos que a média dos homens, e diversos outros pontos. Assim, seria preciso que a lei fosse no sentido contrário, incluindo discriminação a favor das mulheres, de forma a equilibrar tais relações. No anarcocapitalismo, não há leis positivas, portanto, não haveria como atender esse tipo de demanda. Isso significa que minorias ficariam desprotegidas no Ancapistão? Sem Estado, como proteger as minorias? Outras minorias também têm buscado esse tipo de visão. Relações homossexuais já não são crime como já foram um dia. Casamento e adoção também já são temas superados, embora há pouco tempo. A comunidade LGBT+, não precisa mais lutar por igualdade legal, mas visando combater a cultura e costumes sociais, a homofobia, que prejudicam essa comunidade, buscam agora leis discriminatórias a favor, visando equalizar essa situação. A mesma diferença pode ser apontada com relação ao movimento por igualdade racial. Há mais de um século não há mais escravidão legal positivada sobre qualquer raça. Ninguém discute que a escravidão foi uma mácula terrível na história do mundo, particularmente na história do Brasil. O movimento abolicionista foi extremamente necessário e sua causa absolutamente justa. Escravidão fere o PNA, como eu já expliquei em outros vídeos. Mesmo após a abolição, outras leis remanescentes ainda discriminavam contra negros por muito tempo, até meados do século passado, e sempre houveram movimentos para combater esses absurdos. Hoje não há discriminação positivada contra qualquer raça, mas o movimento persiste devido à mesma visão. O movimento luta por discriminação legal favorável como uma forma de compensar dois pontos. Por um lado, entende-se que existe uma discriminação racial na sociedade ou na cultura vigentes, portanto, uma motivação similar à apontada pelos movimentos feminista e LGBT, mas, adicionalmente, há uma dívida histórica, ou seja, a comunidade negra atual é composta majoritariamente de descendentes de escravos, e como esses foram escravizados gerando riqueza para seus escravizadores brancos, isso seria um motivo ainda mais forte para leis positivadas que discriminam a favor dos negros, de forma a equalizar essa dívida histórica. Existem alguns questionamentos sobre se realmente existe tal dívida histórica. Da mesma forma, há questionamentos se realmente existe diferença salarial entre homens e mulheres e alguns outros pontos das motivações desses movimentos. Mas eu vou tratar esses assuntos em outros vídeos. Quando tiver feito tais vídeos, vou incluir os links aqui. Quero focar nesse vídeo na efetividade das soluções propostas. Supondo que tais pleitos sejam justos, como tratá-los em uma sociedade libertária? O direito de livre associação e promoção de ideias são conceitos base da ética libertária.
A liberdade de expressão é um princípio basilar e absoluto. Veja outro vídeo sobre isso. Nesse sentido, é importante ressaltar que tais movimentos são válidos no anarcocapitalismo. Independente se você acha que a motivação é válida ou não, independente se você se identifica com um grupo ou não, se você concorda com as demandas ou não. Sobre a ética libertária, é forçoso reconhecer que eles têm todo o direito de levantar as pautas e buscar suas demandas. Lógico, isso deixaria de ser válido se resultasse em violência contra você ou sua propriedade. Mas cabe levantar um ponto importante. Esses movimentos buscam hoje basicamente criar leis que discriminam a favor desses grupos. Numa sociedade libertária não existem leis coercitivas, não há governo. Em tese, poderia-se dizer que a pauta deles seria inócua. Os movimentos perderiam seu propósito, visto não haver leis para criar ou alterar. Será verdade isso? Vamos começar com um outro questionamento. Esse tipo de lei discriminatória a favor de determinado grupo seria algo efetivo hoje em dia no Estadistão? Existem diversos questionamentos sobre isso. Que algumas pessoas vão se beneficiar de leis discriminatórias a favor de determinados grupos, lógico que isso ocorrerá. Mas se isso é efetivo para contrapor a discriminação cultural ou social para a totalidade do grupo, isso é sim questionável. Por exemplo, o fato de 7% dos negros entrarem na faculdade devido à política de cotas não gera vantagem significativa para a grande maioria dos negros. É uma diferença grande na vida de quem se beneficiou, sem dúvida, mas são poucas pessoas. A diferença que as cotas fazem na grande maioria do grupo é nula. O efeito global, portanto, é bem pequeno. Leis que obrigam determinada porcentagem de mulheres em cargos, da mesma forma, privilegiam algumas mulheres, mas não traz vantagem para a grande maioria delas. O efeito prático, no cômputo geral, é muito pequeno. Muitas vezes levanta-se o poder educacional da lei. O fato de o governo ser uma entidade superior e estar dizendo para nós, meros indivíduos, ao aceitar tal lei, que ele acha isso certo e nós devemos nos corrigir e também passar a discriminar positivamente tais grupos. Minha opinião é que isso é balela. O tal poder educacional da lei, particularmente aqui no Brasil, sofre de esgotamento absoluto devido ao excesso de uso. O governo criou tantas leis com objetivo educacional, com absoluta falta de eficácia prática, que tudo que provoca na sociedade é a reflexão sobre qual grupo político está por trás de mais uma lei que vai infernizar nossa vida. O efeito educacional é muito pequeno, mas pode-se arguir que, mesmo que o efeito positivo seja pequeno, pelo menos ele é algum efeito. Se temos um problema, é melhor ter uma pequena melhoria do que não ter melhoria nenhuma, certo? O fato de ser pouco não é um argumento em favor de se fazer nada. Mas a questão é que esse pequeno efeito gera uma enorme quantidade de outros problemas. Quando se discrimina favoravelmente a determinado grupo, fatalmente estamos discriminando todos que não pertencem àquele grupo. O Estado não cria nenhuma riqueza. No momento que alguém tem vantagem, outros terão desvantagem. Ninguém discorda que violência contra a mulher é algo absurdo, mas ao criar a tal lei do feminicídio, o que o governo está dizendo é, em última análise, que a vida do homem vale menos. Política de cota para negros em universidades é uma discriminação contra pessoas brancas, asiáticos e nativos americanos. Ninguém gosta de ser discriminado contra. Então, não é impossível divisar que esse tipo de ação que busca aumentar a igualdade acaba gerando animosidade e sensação de desrespeito pessoal. Além disso, começam a surgir outros problemas. Por exemplo, quem merece mais incentivos? Negros? Mulheres? LGBT+? Acaba-se criando uma hierarquia de castas de privilégio legalmente estabelecidas, cuja justificativa fica cada vez mais frágil. Qualquer que seja o modelo definido, se alguém pegar tais leis que o Estado criou, vai ser possível calcular o peso relativo que se está colocando em cada grupo com tais medidas. Isso é receita para injustiça. Estabelecer critérios de aceitabilidade de raça são outro grande problema, particularmente aqui no Brasil, onde a grande maioria da população é mestiça. Sempre se chega a soluções absurdas na prática. Autodeclaração, tribunais raciais, cor da pele, porcento de DNA, qualquer solução que se escolha tem um potencial enorme de erro e injustiça. O pequeno benefício que a gente viu dessas medidas justifica o custo? É difícil dizer. Mas vamos fazer um exercício mental. Podemos entender o problema com base num jogo de extorsão do governo sobre pessoas. Vamos imaginar que o conjunto da população listada como uma linha enorme em um critério único de desigualdade. Agora o governo vai extorquir direitos igualmente de todo o seu rebanho.
Algumas pessoas ainda vão ficar tranquilas, outras vão ter grande prejuízo. O governo, vendo isso, resolve facilitar para uma determinada minoria, baixando a taxa de extorsão dessa minoria. Lógico, para manter a sua expropriação total, ele é obrigado a aumentar a extorsão de outras pessoas. Olha o que acontece agora que ele implementou essa ação afirmativa, essa lei discriminatória a favor de um grupo. Algumas pessoas são beneficiadas, outras pessoas que talvez também tivessem necessidade são prejudicadas e pessoas que antes não tinham prejuízo agora têm. A única forma de fazer justiça realmente seria medir a extorsão pessoa a pessoa, cada um ser extorquido exatamente na proporção da sua capacidade, tratar cada indivíduo como a sua própria minoria. O indivíduo é a menor minoria que existe. E, já que vamos tratar dessa forma, por que simplesmente não abrir mão do Estado e deixar de ser extorquido completamente? Grupos que queiram apontar injustiças e discriminações na sociedade ou na cultura são livres para fazer isso no Ancapistão também, através do convencimento voluntário de pessoas a adotar posturas e assinar leis privadas adequadas. Não é difícil imaginar uma organização que estabeleça uma lei privada, empresa amiga da mulher, que contém uma série de obrigações e normas de forma a mitigar a diferença social entre homens e mulheres. Empresas podem aceitar tal lei privada voluntariamente e assim ganhar o selo de empresa amiga da mulher, mas ninguém é obrigado a nada. Mesmo sem obrigação, é fácil ver que isso pode ser uma coisa positiva para a empresa. Ela tem todo o direito de, voluntariamente, se submeter àquela lei privada. Ninguém pode ser obrigado a nada, mas se a sua causa for justa, você vai conseguir demonstrar isso para outras pessoas sem uso de violência e coação. Seres humanos são gregários, todos temos horror à injustiça. E embora certamente alguns sejam menos sensíveis que outros, é plenamente viável mudar a sociedade pelo convencimento puro e simples. De fato, não há outras formas de mudar a sociedade, porque coação e violência não mudam nada. Ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon e Apoia-se, principalmente a nossos patrocinadores VIPs, Bruno Brinatti, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Rodrigo Andolfato, Washington Matos Poloto. Quer ganhar uma camiseta com o logo do canal e uma das frases marcantes de um de nossos vídeos? Se inscreva no canal, clique no sininho e veja mais informações no comentário fixado no topo desse vídeo. Faremos um sorteio na próxima terça-feira, onde selecionaremos um ganhador. Outras 2 camisetas serão sorteadas entre os apoiadores do Patreon e Apoia-se. Participe! Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.